Muito bom, pessoal. Boa noite. Aqui em Cascavel, no estado do Paraná, ainda está um sol grande, mas para muitas regiões do país já é noite, então boa noite. Estamos aqui para fazer mais essa live aqui no canal. Importante dizer que nós estamos transmitindo para vários canais do YouTube. Eu quero já saudar a audiência dos canais que estão fazendo live aqui no canal. Importante dizer que nós estamos interferência. Importante dizer que vários canais estão fazendo a transmissão simultânea, então quero saudar a audiência do canal Iaras e Pagus, que está fazendo, o TV 247 está fazendo a retransmissão, o DCM, e principalmente os canais parceiros aqui, Stop Bolsonaro Mundial e o canal Inteligência em Cima da Mídia, saudar toda essa audiência e também saudar o pessoal do Facebook, que também está fazendo a transmissão simultânea. São 21 páginas que adotaram a ideia, acharam importante, acharam que é pertinente e estão apoiando o projeto aqui em apoio ao Zé Dirceu. Então, saudando toda essa audiência, eu saldo a Cleide Martins, que vai ajudar aqui na mediação. Seja bem-vinda, companheira Cleide, e o companheiro Zé Dirceu, que já está na sala. Vamos embarcar todo mundo. Um grande prazer, uma honra receber você aqui, Zé. Já venho tentando há alguns meses uma live com você, mas agora deu muito mais certo, porque a gente costurou isso coletivamente. Foi uma costura a muitas mãos, muita gente envolvida, uma mulherada guerreira danada do Brasil e de fora do Brasil, né, que ajudaram a articular essa grande rede para a gente falar para muita gente. Quero dizer para você aqui que, em números absolutos, a gente, no Facebook, estamos falando para potencialmente quase 4 milhões de pessoas. Não dá para saber que audiência que essa live vai ter, mas potencialmente falando, estamos falando de quase 4 milhões de pessoas. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a Cleide fazer sua saudação inicial e logo na sequência, Zé Dirceu, faz as suas primeiras palavras, já agradecendo demais você por estar aqui no nosso canal e contar um pouco da tua história, das tuas experiências, para que a gente possa aprender também e conhecer a realidade do Brasil que está acontecendo nesse momento. Cleide, por favor, querida. Boa noite, Magrão. Boa noite a quem nos assiste. É uma honra estar aqui com vocês. E hoje aqui eu sou muitas. Eu falo em nome do Aloísio, eu falo em nome da Cláudia Camilo, da Flávia Costa, do Francisco Ilo, do Gato Conectado, da Ivanilde, do João Cláudio, da Márcia Nunes, da Michele Galvão, da Miriam Casas, da Nara, da Renê, do Rob, da Rosa, da Sandra, da Socorro, do João Vitor, da Lorena e da Renata Pandora. Pessoas que, como o Magrão e eu, integram a organização do Stop Bolsonaro Mundial e que nos indignamos no dia 10, quando vimos o seu texto e mais essa denúncia espúria apresentada contra você. Então, nós que estamos agora integrando a organização do Stop Bolsonaro Mundial em Movimento, nós que lutamos por uma sociedade justa, igualitária e fraterna, e que nos indignamos com mais essa agressão inominável aos seus direitos e nos colocamos ao seu lado para lutar por justiça. Lutamos, Zé Dirceu, por Zé Dirceu Livre, que é uma campanha que o Stop Bolsonaro Mundial está lançando hoje, por justiça para todos os perseguidos no Brasil. A palavra é sua. Fale, comandante. Cleide, Magrão, a todos e todas, minha gratidão pela presença amiga, solidária, pelo apoio que me deram todos esses anos. Né? Nos últimos, estamos indo para 8 anos, né? Eu enfrentei, primeiro a ação penal 470, que foi julgada em 12, nós tivemos uma prisão dia 15 de novembro. Vamos lembrar que nós não podíamos ser presos, porque nós não tínhamos sido julgados ainda do recurso que nós tínhamos direito infringente. Mas o Supremo, em outubro, tomou uma decisão inédita, que é o trânsito em julgado parcial. E o Joaquim Barbosa, mais outros ministros do STF, quero destacar o Aires Brito, que tinha marcado o meu julgamento um dia antes do primeiro turno, em 12, e um dia antes do segundo turno, em 2012. Eles
escolheram a data de 15 de novembro, Dia da República, para fazer aquele espetáculo mediático, né? Evidentemente com o apoio todo da Globo, né? Para me prender o Genuíno, me prender, né? Prender o Delúbio Soares, né? E nos levar para Brasília, certo? Onde eu fiquei preso contra a lei, em regime fechado, 7 meses e 15 dias. Porque também inventaram um processo administrativo que supostamente eu teria falado por celular com alguém, que não era fato. Eu fui absolvido 2 vezes no processo administrativo, mas ele abriu, certo, um procedimento também na execução penal. Aliás, quando íamos chegar ao final desse processo, eles mandaram, por equívoco, por erro, lógico, de propósito, não para a execução penal, mas para o processo penal, o que levou mais 30 dias para devolver tudo isso. Depois o Supremo me absolveu dessa acusação e eu fui para o regime aberto, mas fiquei praticamente quase 7 meses no regime fechado ilegalmente. Fiquei 4 meses no regime aberto, 10 no regime semiaberto e 10 no regime aberto. Veja bem, eu fui condenado sem provas. A ministra Rosa Weber se deu o direito de falar que não tinha prova, mas a literatura jurídica lhe permitia me condenar. E o Luiz Fux chegou a afirmar que o ônus da prova cabia aos acusados. E, no fundo, eu fui condenado pelo domínio do fato. Uma farsa, porque é uma leitura encomendada desse instituto que foi criado na Alemanha pelo Roxin, um jurista, que é para fazer a dosimetria das penas depois de condenados os réus. Porque quem tem o domínio do fato tem uma pena maior, quem teve uma participação lateral tem uma pena menor. Isso vem desde lá do Tribunal de Nuremberg, das condenações por caso do nazismo, né, os crimes do nazismo. E a Lava Jato me prendeu sem nenhuma necessidade, porque eu estava preso, e o ministro Barroso autorizou minha prisão. Eu estava em prisão, né, de regime aberto, né, não podia sair de Brasília, certo? Eu tinha que estar em casa em determinados horários, certo? Não podia sair só podia sair um dia no final de semana, tinha horário para ir para casa, certo? Eu tinha que trabalhar, certo? Num lugar fixo. Ou seja, eu estava sob controle, estava cumprindo pena e fui preso. E aí a história toda das minhas condenações à Lava Jato, que eu até fiz esse documento dos territórios da Lava Jato. Na verdade, se nós vamos remontar a história do Brasil, a corrupção sempre foi um instrumento de luta contra os governos progressistas, nacionalistas, populares. Contra o Getúlio, que era o mar de lama, né, que passava por baixo do catete. O Getúlio se suicidou, a corrupção foi um dos temas principais, e as classes trabalhadoras saíram às ruas, tomaram as ruas, uma comoção no país todo, invadiram os jornais da direita, perseguiram nas ruas, a Carlos Lacerda teve que se refugiar, se exilar em Cuba, e evitaram um golpe. Juscelino ganhou, deram um golpe, o Lott deu um contragolpe. Já o Getúlio, em 50, para tomar posse, queriam dar um golpe exigindo maioria absoluta, quando a Constituição não exigia isso, nunca exigiu no Brasil, quando a eleição era só em um turno, maioria absoluta. O Juscelino foi acusado de corrupção durante todo o seu governo. E elegeram o Jânio para acabar com a corrupção. Veja a piada que é isso hoje. Como depois vão eleger o Collor para acabar com a corrupção. E a ditadura, o golpe foi dado contra o Jango, contra a corrupção primeiro e depois a subversão. E nós sabemos o que foi a corrupção na ditadura. Depois o Collor ia acabar com a corrupção. E a Lava Jato, instrumento que hoje está mais do que provado, dirigido a partir dos Estados Unidos, para derrotar o nosso projeto político, o projeto político das classes trabalhadoras, que deram 4 mandatos para o PT e os partidos como o PDT, PCdoB, PSB, que participaram conosco do governo e outras forças políticas. Vamos lembrar que a Lava Jato só existiu por algumas questões que eu quero remontar do ponto de vista jurídico. O Ministério Público
disputou na Constituinte o direito de investigar. O Ministério Público, como a Constituição diz, é o fiscal da lei, acusa em nome do Estado. E mais do que isso, tem o controle externo das polícias, que não exerce, por covardia, por fraqueza, não exerce. E tem, inclusive, o controle do sistema penitenciário, da execução penal. E tem mais do que isso, é fiscal do inquérito policial. O procurador ou promotor pode, a qualquer momento, solicitar ao juiz que substitua o presidente do inquérito, o delegado, que o delegado não está fazendo prova, não está fazendo a peritagem, não está ouvindo testemunha, o processo está demorando, então já tem um poder e acusa. Como quem acusa pode investigar? Portanto, nós fomos contra na Constituinte, e o Constituinte, por maioria absoluta, disparada, deu o papel de Polícia Judiciária da União e dos Estados à Polícia Federal e às polícias civis, respectivamente. O que fez o Supremo, sob pressão da mídia, da opinião formada pela mídia e do Ministério Público, chantageando, pressionando o Supremo, deu o poder de investigação para o Ministério Público, que passou a ter um sistema de escuta, o guardião, e passou a ter os procedimentos criminais, os PICs. São milhares, sigilosos. Agora mesmo, transformaram um desses sigilosos numa ação penal contra mim por uma suposta sonegação fiscal por fraude, quando eu nem fui condenado ainda. Porque se não está transitado em julgado, eu não estou condenado. Eu tenho a presunção da inocência, no caso do meu primeiro processo. Então, essa é a história. O Supremo deu ao Ministério Público poder de investigação e transformou numa polícia política, um Estado dentro do Estado. Mais do que isso, depois deu a condenação em segunda instância. O que é a condenação em segunda instância? É o grande instrumento que eles tinham para obrigar as delações. Era o bloqueio dos bens, a tutela antecipada e o leilão, o bloqueio das contas bancárias, ou seja, o réu não tinha o investigado, o réu não tinha dinheiro para pagar advogado, acusar filhos, familiares, chantagear e pressionar, torturar psicologicamente o investigado ou réu para fazer delação. E eles confessam isso nas revelações agora que são públicas, através do hacker, que aliás deu uma longa entrevista agora ao 247, que o Intercept publicou. Eles confessam que a prisão preventiva e a condução coercitiva ilegal, porque condução coercitiva é quando o investigado se recusa a depor mediante convocação do juiz ou da autoridade policial 2 vezes. Eles transformaram a condução coercitiva num espetáculo mediático para desmoralizar, quebrar, humilhar os familiares. Mais grave, quebraram e inviabilizaram a maioria das empresas de serviços, de projeto, de construção pesada no Brasil, ligada à área de óleo e gás. Não só a área de óleo e gás, porque essas empresas tinham atividades em inúmeros setores. O Brasil estava integrando a América do Sul. A base para isso é o financiamento do BNDES e a exportação de capital, tecnologia e serviço. Construir rodovias, ferrovias, portos, estaleiros, refinarias hidroelétricas, termoelétricas, siderúrgicas, gasodutos, fora habitação, saneamento, que nós estávamos fazendo em quase todos os países. Isso vai integrando os mercados. Né? Tinha o Unasul, tinha o Mercosul, todo um projeto político. Com o pré-sal, tocou alarme nos Estados Unidos, porque o Brasil tinha uma presença ativa no mundo, o Lula representava o Brasil, liderava uma série de iniciativas do Mercosul, da Unasul, da integração inclusive militar, de uma concepção de defesa nacional, de autonomia e soberania, e fazia uma profunda distribuição de renda no Brasil, que permitiu o país crescer. E com os instrumentos que eles começaram agora a privatizar, desmontar, que a Lava Jato começou a atacar, Caixa Econômica, Banco do Brasil, né, e as estatais, principalmente a Petrobras, porque o pré-sal é uma riqueza fantástica, porque não é só o óleo que pode ser refinado e transformar em derivados, que já é uma riqueza fantástica. Se a nação se apodera da renda do petróleo, tem um fundo, como todos os países que têm petróleo têm, de $1 trilhão, $1,5 trilhão de dólares, são inversões fantásticas em ciência e tecnologia,
educação, saúde, meio ambiente, infraestrutura, e principalmente desenvolvimento da indústria de equipamentos e máquinas de alta tecnologia, robótica, inteligência artificial. Então, essa renda agora está sendo doada, expropriada da nação para alguns grupos econômicos internacionais e nacionais, que antes faziam o fundo de solidariedade. Então, veja bem, o golpe que leva à deposição através de uma via parlamentar jurídica, só para encobrir o golpe. Se houvesse resistência, teria sido militar, e agora nós sabemos, porque a situação do Brasil é mais grave, porque isso foi em conluio com a tutela militar, que agora fica confessado por um ex-general que hoje está na reserva, Vilas Boas, que foi comandante 4 anos do Exército, que o Estado-Maior do Exército construiu com ele os twitters para colocar o Supremo de joelho e o Lula não ter habeas corpus e não ser candidato e não vencer as eleições, ou, em liberdade, eleger o Haddad. Então, veja a complexidade e a gravidade histórica do que aconteceu com a Lava Jato, certo? Que é um instrumento político para derrotar o nosso processo político, projeto político. Tirar do Brasil, certo, o caminho que ele vinha percorrendo. E agora nós estamos vivendo essa tragédia do bolsonarismo de extrema-direita, militarizado, obscurantista, fundamentalista religioso, que combate a ciência, a cultura, destrói a ciência e a tecnologia brasileira, e tem uma política genocida que está levando a uma tragédia humanitária que o Brasil está vivendo hoje, porque não há vacinas e não há mais capacidade para atender nos hospitais aqueles que são contaminados pelo coronavírus, pela Covid. Essa é a realidade que nós estamos vendo em cidades que tinham conseguido sucesso no combate, no isolamento, no lockdown e nas medidas de prevenção, e principalmente no tratamento médico hospitalar, como Araraquara. E temos a tragédia de Manaus. E agora ainda temos esse deputado Daniel Silveira, ainda temos os filhos do Bolsonaro, e esse decreto das armas, que na verdade significa criar milícias civis de extrema-direita no país, 100, 200 mil armados para sustentar, porque ele já diz que vai ter fraude em 22, ou seja, como ele vai ser derrotado nas urnas, eu tenho certeza, no segundo turno, ele já está criando as condições para tentativa de golpe. Então, para mim, abrir agora para ouvir, para conversar. Eu não vou entrar em detalhe dos meus processos, porque todos já conhecem o caso do triplex do Lula, do sítio de Atibaia, certo? Todos já conhecem as gravações todas que mostram uma ilegalidade flagrante. Eles já deviam ter sido afastados de Curitiba, procuradores, já deviam estar respondendo criminalmente pelo que fizeram, inclusive o ex-juiz Sérgio Moro, que foi ser ministro da Justiça, candidato a presidente, uma coisa, e negociou com o Bolsonaro antes da eleição, ser ministro da Justiça e depois, ou ministro do Supremo, que depois acabou, porque o Bolsonaro é laranjal, rachadinha, milícia, né? Assassinato da Mariela e do Anderson, é tudo que nós estamos vendo, né? Para se proteger. Ele que depois de uma tentativa de mobilizar bases sociais de extrema-direita e tentar pressionar o Supremo, tentar pressionar o Congresso, como ele foi derrotado, ele se compõe com o Centrão e agora se prepara. Certo? A única coisa que ele tem é tentar a reeleição, porque o país está ao léu. Se você olhar a política de cultura, de educação, de saúde, de ciência e tecnologia, de direitos humanos, o que funciona no país funciona independente do governo Bolsonaro. Os setores da economia que já estão consolidados no país, certo? Os institutos de pesquisa, de ciência, certo? O parlamento, que ele tentou, todo jeito, abastardar, o judiciário, que ele tentou colocar de joelho, a imprensa, que ele tentou censurar. Vamos lembrar que o Bolsonaro só não virou ditador porque o Supremo disse não a ele governar por decreto-lei, a escola sem partido, a censura, o fim da autonomia da universidade,
política ambiental, educacional, e agora, inclusive, na questão da pandemia, das vacinas, é o Supremo e é o Congresso que aprovou o auxílio. O Congresso que tomou medida para sustentar a pequena e microempresa. O Congresso que deu mais 50 bilhões para a saúde. O país conseguiu sobreviver, inclusive teve uma recessão de 4,5%, ao contrário de outros países, chegou até 10%, apesar do Bolsonaro. Muito obrigado. Muito bom, Zé. Começou muito bem. Vou mandar um recadinho pro pessoal que está fazendo comentários aqui na transmissão. Eu só consigo ver os comentários do canal do Stop Bolsonaro Mundial Oficial, os comentários do canal Inteligência Cima da Mídia e os comentários para quem está assistindo no Facebook, lá na página Inteligência Acima da Mídia. Infelizmente, a ferramenta aqui não me dá alcance às outras páginas, aos outros comentários. E para a gente dar aqui toda a força que o Zé Dirceu merece, que é o propósito dessa live, eu não vou fazer como de costume eu faço aqui no canal, que é ler muitos comentários, botar na tela e tal. A gente agradece os comentários, é importantíssimo que vocês comentem, mas eu não vou dar conta aqui para a gente poder fazer uma live com muito conteúdo e pouca interrupção. Acho que é a grande sacada quando a gente tem uma figura como o Zé Dirceu aqui. Zé Dirceu, eu vou fazer aqui uma provocação para você, tá? Dentro daquilo que mais ou menos a gente combinou previamente, né? Então, em notícia publicada na página do Ministério Público Federal, a respeito dessa denúncia, onde seu nome aparece em destaque, são apresentadas cifras fabulosas. E é dito, ora, que você receberia cerca de 180 mil mensais em espécie, que tais valores deveriam ter sido destinados ao pagamento de fretes de aeronaves. Essas imprecisões com números, acusações esdrúxulas também são parte do método criminoso da Lava Jato? Com você aconteceu de fazerem acusações malucas como a da reforma da cozinha do tal apartamento atribuído ao Lula? Por favor, Zé. Fazer um histórico dos meus processos. Vamos pegar o processo da Apollo. A Apollo é uma empresa de tubos com costura que tentava vender para a Petrobras, prestar serviço para a Petrobras, não conseguia porque tem um duopólio. E eu disse isso ao juiz Sérgio Moro várias vezes aos procuradores. Vocês não vão investigar o duopólio, que há mais de 20 anos só eles vendem para a Petrobras tubos? Bem, o resultado é que a Apollo, que absorveu uma tecnologia nos Estados Unidos, se associou com uma empresa, conseguiu habilitação, porque evoluiu muito a solda, os novos materiais, e esses tubos passaram a ser usados sob alta pressão, disputou e ganhou uma licitação, ou seja, quebrou o monopólio. Bem, um delator, Júlio Camargo, disse que o Renato Duque, porque ele foi consultor da Apollo comercial, que tinha um consultor técnico, que levou a Apollo a ganhar essa licitação da Petrobras. Ele disse que o Renato Duque, que nega, que já disse que nunca eu pedi nada para ele, mandou ele me dar 4 milhões, e que ele recebeu 7 milhões dessa consultoria para a Apollo e me repassou 4. Como eles não acharam os 4 milhões, não vão provar nunca, virou 1.440.000 de uma aeronave que ele comprou e pagou uma dívida, e que eu usava antes, porque não era dele. Ele pagou a dívida, quer dizer, ele comprou a aeronave, vamos supor, por 10, pagou uma dívida de 4 e deu mais 6. Então, ele não pagou os voos meus. Os voos meus eu fiz com a empresa que ele comprou. E aí também uma terceira empresa que deu consultoria teria transferido 600 mil reais para mim, que não está aprovado nos autos. E a empresa nega. O mais grave, a Petrobras, a pedido do Moro, fez uma comissão de sindicância interna investigativa e declarou que o Moro aceitou que não houve fraude na licitação, influência externa sobre o preço, e absolveu a Apollo, o Peixoto de Castro Sabatista, que respondia o processo. E absolveu o Júlio Camargo e disse que os 7 milhões foram legais. E eu fui condenado por lavagem e corrupção. Como é que pode? Se o dinheiro é legal, se não houve fraude na licitação, você
Percebe o artificialismo? Qual é o objetivo? É a delação. Porque eu estou condenado a 40, 30 anos, quase 40 anos de prisão. Aí eles fazem uma nova denúncia, mas eu tenho 75 anos, estou condenado a 40 anos. Eu vou cumprir 14 anos no regime fechado e semiaberto. Eu vou estar com 90 anos, portanto. Ainda tenho que cumprir um aberto mais 7, vou estar com 97 anos. Por que abrir um terceiro processo? Para fazer opinião pública, para pressionar. Eles condenam você a 100 anos, né? Processo a tua mulher, a tua filha, aí o cidadão vai lá e faz delação. E sai com os bens, porque, veja bem, o diretor, controlador, sócio da Engevix foi depor agora nesse terceiro processo que eles inventaram contra mim, porque o da Polo é o segundo, o primeiro é da Engevix, e disse o seguinte: doutor juiz, eu quero primeiro negar meus depoimentos anteriores, inclusive para a autoridade policial. Segundo, eu quero denunciar o delator Milton Pascovitch. Terceiro, eu quero dizer que o Ministério Público me enganou, fez 15 reuniões comigo e por aí vai. Milton Pascovitch, ele fala: muito bem, doutor Bonar. O seu Milton Pascovitch diz que era dinheiro de propina que ele distribuiu aqui nesse terceiro processo, que envolve o José Dirceu, o irmão dele, né? Me envolve, certo? Mas eu pergunto o seguinte: tudo que eu paguei para ele foi legal. Ele tem 73 milhões que ele recebeu, 21 milhões de dólares, e tem as propriedades dele. Então, que dinheiro é esse? Porque não é o dinheiro que ele recebeu da Engevix. Eu recebi 900 mil reais para dar consultoria no Peru, não tem nada a ver com Petrobras, coisa que os diretores da Engevix afirmaram. Depois vem as delações, já viu como é que é, né? Eles vão mudando. Então, eu estou falando do caso da Engevix, do caso da Polo e desse terceiro caso. Agora eles inventaram um quarto caso, de uma empresa que já está prescrito, inclusive. A acusação está prescrita. Para quê? Porque nesse momento que eles estão afundando na lama, no lodo, né, que eu falei são os estertores, que tá, as vísceras apodrecidas da Lava Jato estão vindo a público, né, as ilegalidades, porque quando eles fizeram o pacote anticrime, vocês lembram disso, que o Congresso não aprovou, como não aprovou a reforma da Previdência que o Bolsonaro queria com privatização, que tirava o direito da mulher e do trabalhador rural, que tirava o dinheiro dos professores e das professoras, que tirava os direitos de PPC, que nós conseguimos evitar o pior, como evitamos no pacote anticrime. O pacote anticrime era para legalizar essas ilegalidades. Inclusive, eles propuseram que provas ilícitas de boa-fé valia. E agora eles querem dizer que as gravações que vieram a público, né, da comunicação pelo Telegram que eles faziam são ilícitas. Então, vocês vejam, eu estou falando para responder, para não entrar em detalhe, que ele disse que eu recebia 180. Como é que eu recebia 180 mil reais se eu declarei tudo, todas as consultorias que eu... Como é que começa isso? Eles, antes de me prender, quebram meu sigilo bancário, fiscal, e já põe na mídia. Eu faturei 40 milhões em 10 anos, que dá menos de 400 mil reais por mês, então é super simples. E paguei todos os impostos. E tudo que eu comprei tem origem. Com exceção da reforma de um apartamento, de uma casa, tudo que eu comprei tem origem. Recurso. Então, é tudo legal. Veja bem, mas o que eles passaram para a sociedade? Que eu ganhei 40 milhões, assim, no primeiro dia que eu fui preso. Não, eu faturei 40 milhões, não ganhei nem 4, entendeu? Porque você tem impostos, você tem serviços funcionários, você tem aluguéis, você tem juros de empréstimo, você tem despesas, eu tinha assessoria de imprensa, jurídica, toda a logística de uma empresa, viagens internacionais, viagens pelo Brasil, resultado. E pagava imposto de renda da empresa e imposto de renda da pessoa física. Então, é um jogo para ir criando uma imagem, para ir prendendo você numa teia de aranha, certo? Que você, a imensa maioria, ninguém está cumprindo pena, ninguém foi condenado. Essas condenações tudo são de faz de conta, porque quase 95%, 90% ou até mais dos condenados fizeram delação premiada e saíram como esse outro, com 73 milhões, mais 21 milhões de dólares, com os bens, tudo, e estão vivendo aí. Quem não fez delação é que cumpriu pena. O André Vargas, o Delano Soares, o João Vacari, eu e tantos outros, né, que não fizemos delação.
caso da Lava Jato. Então, essa é a história da Lava Jato. Esses voos de avião. Eu provo que o avião não era dele. Quando eu voei, não adiantou nada. Agora vem que eu paguei voos, diz, não, você pagou, mas outra empresa veio e pagou também, entendeu? Quando eu provo que eu paguei, não vale. Se eu não paguei e a empresa estava devendo e o Júlio Camargo comprou o avião, foi propina. Então, na verdade, mas eu não fui condenado pelo meu contrato com a Engevix e com a Jamp, que era sucessora da Engevix. Eu fui condenado por todos os contratos da Engevix com a Petrobras, sem que não há prova nenhuma da minha relação com essas licitações, com esses contratos. Então, é uma construção totalmente ilegal, política, certo? Que está viciado pela própria relação espúria, ilegal e criminosa do juiz com os procuradores. E com a própria atuação dos procuradores, que agora é pública, acima da lei e da Constituição. Porque vamos lembrar que eles iam fazer um fundo de 2,7 bilhões, se eu não me engano. Para quê? Vamos lembrar que eles faziam conferências. Vamos lembrar que escritórios de advocacia atuavam para os zeladores de parentes dos procuradores. Havia uma teia de negócios em torno disso. Fora a espúria relação com a imprensa, com a mídia, que agora está vindo a público. Favorecia o determinados jornalistas. Os jornalistas ajudavam eles a construir, passavam informações. Era um escândalo de tráfico de influência, de ilegalidades e de crimes que eles cometeram durante a Lava Jato. Zé, tudo isso que você está dizendo e o que a gente tem ouvido, inclusive na entrevista do hacker que você mencionou, mostra para a gente que essa organização criminosa que tomou conta do sistema judicial brasileiro tem método. O método dele inclui uma lista, um rol de crimes que eles imputam a todas as pessoas, e inclui uma sincronicidade na divulgação da apresentação das denúncias, inclui a questão do espetáculo. Veja o seu caso agora, no dia 9, o Supremo libera os arquivos do Telegram para a defesa do Lula. No dia 10, eles requentam uma denúncia que qualquer cidadão que acesse o site da Petrobras pode ver o quão estapafúrdia é. Eu entrei lá no site da Petrobras, eles fazem referências a 48 contratos ao longo do prazo de 10 anos, com uns pagamentos mensais, conforme o Magrão falou anteriormente, né? É tudo tão nonsense, é tudo tão esquisito que a gente fica pensando onde é que essas coisas todas vão parar, né? Mas isso faz parte desse Código de Processo Penal do russo. Eles criaram um código paralelo mesmo que orienta. Você tem que acusar de lavagem de dinheiro. É um hacker que vive às custas da avó. Ele explicou na entrevista dele que não tem dinheiro algum, que não tinha como ser imputado a ele esse crime. Imputam crimes a você num período de 2004 a 2015, que, de certa forma, teriam que requerer um exercício de uma função pública para isso, porque como é que vai ser acusado de corrupção passiva se nem na função pública, neste período 2004, 2005, não estava mais? Enfim, essa organização criminosa na qual se constitui essa Operação Lava Jato tem método. Próprio Código de Processo e um Código Penal, como você citou aí, esse caso do servidor público, do funcionário público, que nós não éramos. E as provas, as contraprovas, não tem valor se está prescrito ou não está prescrito, fora a competência e a jurisdição. O André Vargas, por exemplo, foi processado em Curitiba, sendo que não tem nada a ver com a Petrobras, e tantos outros que agora começam a ser revistos. Fora a questão que muitos processos, corretamente depois, foram enviados à Justiça Eleitoral. Há muito... Porque o que tinha a ver o triplex com a Petrobras? Nada. Nem o sítio de Atibaia. Mas o que eles fazem? Eles criaram, primeiro, uma organização criminosa e um guarda-chuva, um processo guarda-chuva. Toda acusação, denúncia, começa com isso. Você percebe? Mas não há nenhuma prova que eu participei.
Eu não tenho um telefonema, uma visita, uma reunião, não tem uma delação, uma colaboração que me ligue à Petrobras, a licitações, a atividades da Petrobras, a minha consultoria. Eu dava consultoria no exterior, consultoria no Brasil para empresas de outro que não trabalhavam na área da Petrobras. É o Milton Pascovitch que é a base de tudo. Mas agora o próprio patrão dele vem dizer que ele mente, porque o próprio recurso que ele recebeu da Engevix está tudo nas contas bancárias e foram todos legais. Não havia propina, não havia pagamento extra para ele. Como no meu caso, eu faturei tudo, toda a consultoria que eu dei, eu não tinha caixa 2. Mas por causa de 2 reformas que foram feitas na relação de amizade, transformou isso em propina. E os contratos que eu fiz legalmente, dei consultoria, viraram propina. Agora eles ficam buscando outros delatores que fizeram leniência, tudo, que não tiveram relação nenhuma comigo, que eu não tive relação nenhuma com a empresa, porque, como o Milton Pascovitch disse que eu recebia recursos da Hope, porque o Fernando Moura, que é outro delator, ele fez a delação, depois ele voltou atrás, a delação foi anulada, ele desmentiu que eu tivesse participação, que eu tivesse recebido propina, que tivesse conversado comigo sobre propina. Então, isso é a Lava Jato. Vamos lembrar que o Walter Delgatti, ele descreveu, certo, com perfeição, e as próprias revelações que não vieram a público ainda, nem 10%. Vai faltar 90%, entendeu? Eu acredito que, como Humberto Martins, presidente do STJ, já pediu que sejam investigados os procuradores, e os próprios ministros do Supremo vão ter que pedir, porque eles foram investigados ilegalmente, como os ministros do STJ, certo? Como a suspeição do Moro está na pauta do Supremo, e como as revelações continuarão a surgir como estão surgindo, que tentaram prender o Gilmar Mendes, certo? Tudo o que pode imaginar que eles fizeram, né? Fora as ilegalidades de outdoor, né? Porque eles foram afastando quando a investigação chegou. Fora que ele recebia inside information, ou seja, informação privilegiada, que é ilegal, dos membros do corregedor e de membros do Conselho Nacional do Ministério Público. É um escândalo o Ministério Público não ter controle externo. Dizer que o Ministério Público tem controle do Conselho Nacional do Ministério Público depois que está revelado que havia um conluio entre o Deltan, dos procuradores e os próprios membros do Conselho que tinham que fiscalizá-los, controlá-los, é um escândalo. É um escândalo sem precedentes. Certo? Fora as relações com a CIA, as relações ilegais com a Suíça, e o procurador na Suíça, que era a relação com eles, foi afastado na Suíça. Foi afastado, está respondendo um processo. É que no Brasil não aconteceu isso ainda. Então, doutora, você tem razão, havia um método, havia um sistema. Certo? E eles foram codificando. Veja bem, agora mesmo, TRF, hoje, da segunda região, por 2-1, não anula um processo, sendo que está provado que a juíza colava. Quer dizer, o Paulsen, um dos desembargadores, votou pela anulação, dizendo que não é possível. Está nos jornais hoje. Porque eles capturaram os relatores, o Gebran, o Fischer e o Fachin. Os 3 passaram a atuar de comum acordo. E foram induzindo o Supremo a erro, porque quando da primeira prisão ilegal, quando o ministro Teori pediu informações, ele, para escapar da medida de correição que o ministro ia acabar fazendo e revogando a prisão, levantou que havia narcotráfico, que havia recurso narcotráfico, que havia investigação que levava a narcotráfico, que se ligava à corrupção na Petrobras, o que não era verdade, mentiu para o Teori, que depois faleceu tragicamente no acidente de avião. Então, os casos são escabrosos, podemos ficar falando horas aqui, basta ver, né, que a própria imprensa reconhece hoje que a Lava Jato se suicidou. A Lava Jato, não é que estão matando a Lava Jato, ela se suicidou pelas ilegalidades, pelos crimes e pelo projeto de poder dos procuradores e do Moro. Essa é a verdade. E pelo uso político partidário. Afronta a Constituição e a democracia. Muito bom, Zé. Muito, muito bom. Cleide, vou seguir aqui, tá? Então, sim, Zé, você
Vou direto ao ponto. A gente tem, num dia, o STF concedendo ao Lula o acesso às mensagens da Operação Spoofing. No dia seguinte, essa nova denúncia contra você, aí a pergunta direta. O que a Força-Tarefa, afinal das contas, estão querendo esconder com essa nítida cortina de fumaça? Como você citou na tua fala anterior, está numa situação complicada, está no canto do ringue, apanhando pra caramba, e precisa lançar mão de algum artifício diversionista, vamos dizer assim, né, para poder esconder algo. O que você pensa dessa estratégia? Porque claramente é uma estratégia de distração, né? Os ministros do STJ e do Supremo, em que o juiz está na 13ª vara, não aceite essas denúncias, porque, veja bem, vou relatar mais um fato aqui. No dia do julgamento, eu ganhei um habeas corpus, porque eu estava preso há 21 meses sem julgamento na segunda instância. 21 meses. Sendo que eu tinha endereço, profissão, comparecia a todos os atos da justiça, cumpria minha pena da ação penal 470 no fechado ilegalmente, no aberto e semiaberto. Por que eu estava preso? Qual a razão para levar a delação? Muito bem. No dia do julgamento do meu habeas corpus, o que os procuradores fazem? Fazem num joelho uma denúncia e apresentam a denúncia na parte da manhã. Quando foi o julgamento à tarde, o ministro Gilmar Mendes pegou e falou: vocês estão vendo aqui? Isso é chantagem, é para constranger o Supremo, essa denúncia, porque é vazia, é inepta. É disso que se trata, entendeu? Agora eles fazem isso para criar a cortina de fumaça, para dar vida à Lava Jato, para dizer que continuam fazendo operações, inclusive requentando casos, fazendo busca e apreensão. Eles tinham prendido ilegalmente o prefeito de Niterói, Rodrigues Neto, que ficou 48 dias preso na praia, que você vai ficar com dezenas de presos, com colchão no chão, no lugar, sem ele nem beiras, insalubre, em piores condições. Agora fizeram uma busca e apreensão, depois de um ano e meio. Então é uma roda de tortura, entendeu? Para triturar e para criar opinião pública. Porque o que eles querem vender é que nós somos contra o combate à corrupção, mas como se toda a legislação foi votada por iniciativa dos nossos governos. Se a Polícia Federal, o Ministério Público não era nada antes do governo do Lula, a Polícia Federal não tinha goteira, não pagava conta de luz, não tinha veículo, não tinha gasolina, não tinha pneu. Naquela época não tinha nem telex. Percebe? Era uma tragédia a situação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público, tanto os planos de carga e carreira como as estruturas, os recursos, tudo, fora a legislação toda. Então isso é uma farsa. Porque tem corrupção numa empresa, o presidente é corrupto, o partido, outra mentira. Que o PT é um partido corrupto, uma organização criminosa. Veja bem a que ponto nós chegamos. Pior que uma parcela importante da população acreditou. Eu sempre pergunto, quando eu vou fazer uma entrevista de rádio, quando eu estou falando numa região do Brasil, porque eu viajei muito o país entre 2018 e 2019, depois me prenderam de novo, né? Fiquei mais 6 meses e meio preso, e depois que eu saí em novembro, viajei até quando veio o isolamento da pandemia, dia 17 de março, né? Um dia depois do meu aniversário, que é dia 16. O que aconteceu? Na verdade, né? Agora eu estava falando, fui falado, acabei cortando o que eu estava falando antes, não estou recordando o que eu ia falar sobre... Eu estava falando do que eu estava falando? Estava falando das suas viagens pelo país, e aí você... Mas antes eu estava falando... De que o PT... De que eles querem tentar vender... Eles querem, na verdade, o que você está falando, eu acho que é uma questão chave, sobre o uso do sistema judicial para depor uma criminalização da política, e em especial para definir... E aí, eu quando dou uma entrevista, eu retomei o fio, quando eu dou uma entrevista,
PT é organização criminosa, eu falo, muito bem, nós estamos aqui na região de Caruaru, ou estamos na região, né, de Picos, ou de Imperatriz, ou estamos aqui na região de Cascavel, ou estamos na região lá de Rondonópolis, ou estamos na região de Araraquara, qualquer cidade do Brasil, ou estamos lá em Santarém, e diz aqui, fala um vereador do PT que se enriqueceu na política, um prefeito, um deputado estadual, federal. Me cita aqui alguém do PT que você conhece. Ninguém cita. Uma coisa é caixa 2 de eleição, uma coisa é você ter denúncia de corrupção em órgãos do governo municipal, estadual, federal. Agora, me diz qual deputado federal do PT, qual governador do PT se enriqueceu no mandato, qual presidente da República se enriqueceu. Eu, por exemplo, hoje vivo do minha aposentadoria, de vender livro, porque também fui cassado a minha inscrição na ordem, eu não posso advogar. Inclusive, eu quero pagar dívidas que eu fiquei, vou ter que pedir autorização judicial para voltar a trabalhar, para entrar na minha conta salário e não ser bloqueado. Eu continuo com os bens bloqueados. Então, essa é a realidade. Além de tudo, ainda queriam transformar o PT num partido de milhões, de dezenas de milhões de eleitores, né? Teve 37 milhões de votos quase. Um partido que elegeu 4 vezes presidente da República, tem 4 governadores, prefeitos, vereadores, deputados federais. Um partido que tem 1 milhão e meio de filiados, 3 milhões de simpatizantes. Diz que é uma organização criminosa. É uma leviandade, é uma irresponsabilidade. Sabe? Essa é a verdade. Como o que fizeram com o Lula. O que fizeram com o Lula é inominável, é ignomia, uma infâmia. Né? Com a família dele. Para impedir o quê? O Bolsa Família, o ProUni, o FIES, o Minha Casa Minha Vida, o aumento real do salário mínimo, da aposentadoria, os milhões de empregos que nós criamos, tudo que foi construído no Brasil, a política externa soberana, altiva, ativa, a integração sul-americana, e para ter o quê? O que nós temos hoje? Olha a gasolina hoje, o gás, de novo. Olha o diesel. Olha a situação, tudo acabando. Olha a situação das cidades, da escola técnica, da educação, a da saúde, olha o crime na saúde, o ataque à ciência, à cultura, meio ambiente, ataque que está acontecendo na Amazônia, garimpeiro, madeireiro, tudo com liberdade, pecuária predatória extensiva. A verdade é essa. Desmonte da FUNAI, do INCRA, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes. É para isso? Para pregar violência, para armar a população? População não. Para armar as milícias bolsonaristas, a extrema-direita. Porque quem pode comprar um revólver, comprar munição? 90% da população brasileira não tem condições. Essa é a verdade. Foi para isso, para colocar um presidente que desmoraliza o Brasil no mundo, e que inclusive quer censurar a imprensa, se puder, fecha o Congresso. Essa é a verdade. Quer dizer, e para isso serviu a Lava Jato hoje, se for fazer um balanço real dela. O método, né, que é ancestral, eles não têm criatividade nenhuma. Você citou no início da entrevista o Getúlio, o Juscelino Kubitschek. Hoje quem vai visitar o Museu do Tribunal de Justiça aqui no Distrito Federal e tem acesso a um dos processos que está lá em exposição, que é o do inventário do Juscelino Kubitschek, encontra um processo minúsculo. O rol de bens dele não comporta absolutamente nada. Onde está toda essa fortuna que eles diziam que o Juscelino Kubitschek tinha amealhado na construção de Brasília? Teve que ficar, inclusive, proibido de entrar na cidade. O único apartamento que possuía, na 208 Sul, foi doado por engenheiros. O Zé Genuíno mora num sobrado, o Lula num apartamento em São Bernardo do Campo, e assim todos os outros políticos que são acusados dessas cifras astronômicas. Eu fico pensando, inclusive, que se somassem das 531 pessoas acusadas nesses processos todos que essa Lava Jato fez, seria algo maior do que a base monetária nacional. Fico com muita curiosidade para ver onde é que vai esse dinheiro todo. Eu acho que eles falam de verbas em cima de verbas, em cima de verbas, coisas que não cabem no tempo. Mas eu penso agora, que... inclusive, Cleide, a Justiça tomou uma decisão importante, que eles não podem mais destinar os recursos que são da União, na verdade, né? Eles começaram a dar para a Petrobras, para as empresas, começaram a fazer doações para a educação, para fazer demagogia, propaganda da
Lava Jato, que eles querem, porque a Lava Jato, desde o começo, foi um projeto de comunicação, de disputa da opinião pública. Desde o começo, político, com conluio, principalmente com a Rede Globo. Essa é a verdade, principalmente com a Rede Globo. E todo esse tema de quanto eles condenaram nada, tudo foi delator, está tudo solto, tudo com as suas fortunas, como Sérgio Machado, como tantos outros, né? Não é verdade. Que arrecadaram de recursos, né? Porque eles inflam as cifras para que a opinião pública adira, né, a Lava Jato, para eles poderem continuar o projeto político deles. A verdade é essa. E isso é uma questão que a gente queria colocar para você, a questão da sua defesa, né? Você já nos contou que está com os bens bloqueados, a situação é bastante complicada. A gente queria saber se a sua defesa cogita pedir acesso a essas conversas da Operação Expulse, como a sua defesa vem atuando e como a gente pode fazer para ajudar você, porque eu sei que, imagino que a sua situação de se defender sozinho contra essa operação que encontra representantes em todos os escalões do judiciário, em todos os estados brasileiros, não seja algo trivial, né? Então, as questões que a gente tem para você agora são essa, da sua defesa. Eu felizmente, tenho um advogado pro bono, né, Dr. Roberto Podvol, e a equipe dele que me atende, que é fantástica, certo? Estou muito bem defendido, tenho tranquilidade na minha defesa, e serenidade para enfrentar isso. Do ponto de vista jurídico, portanto, essa questão de pedir acesso ou não, certo? Isso é uma questão técnica, jurídica, é uma questão de oportunidade política. Os advogados estão aguardando, certo? Aquilo que é mais importante nesse momento, que é a declaração de suspeição do Moro e a anulação do processo do triplex e depois de Atibaia, certo? Até para o Lula voltar a ter os direitos políticos. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde a própria OAB já pediu, isso virá público totalmente, certo? Como esses processos estão... é denúncia ainda, o outro está na primeira instância, 2 estão no STJ, e o STJ tem reduzido as penas, tem declarado prescrição, tem inocentado, a quinta turma tem um procedimento de terceira instância, certo? Eu estou aguardando também, certo? Com a pandemia, com as mudanças que houve no STJ, também está tudo muito atrasado, muito parado, certo? Então, acho que nós vamos ter que esperar também, porque o Supremo está fazendo jurisprudência, por exemplo, que não pode impedir a progressão penal porque não pagou a multa, porque não transitou em julgado ainda, que é um absurdo você reparar um dano se não transitou em julgado. Porque aí tutela antecipada é quando o dano está perdendo valor de maneira absurda ou está sendo degradado. Eles fazem tutela antecipada para fazer propaganda, porque aí dizem, não, os recursos vão ficar depositado em juízo, se você for absolvido, você recebe. Aí você está acabando com o teu patrimônio que você, durante 15, 20 anos, né, ganhou trabalhando. Entendeu? É uma máquina de moer carne isso aí, viu? É uma coisa assombrosa. Mas eu acho que a justiça está começando a repor o Código Penal, o Código de Processo Penal. Porque tem coisas inacreditáveis. O preso não pode progredir se não reparar o dano. Mas como? Então você vai ficar preso por dívida e você vai reparar um dano antes do trânsito julgado, mas o Congresso aprovou isso e pôs no parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal, que é inconstitucional. Como a lei da ficha limpa, que era inconstitucional e da retroagiu ainda, entendeu? Então o Brasil passou por um momento, né, de violação aberta da Constituição. Aberta da Constituição. Dar ao Ministério para o poder de investigação é um caso... O Constituinte votou isso e disse não ao Ministério Público. Estou dando só um exemplo. Eu estou com uma questão de tempo, viu? Zé, você pode ficar... Eu tenho outro compromisso agora às 8 horas. Então, Cleide, vamos fazer aqui a última provocação e já vamos para as considerações finais, então, Zé, em respeito ao teu tempo. Eu só queria que você respondesse uma última coisinha. A gente separou umas outras questões, mas devido ao tempo a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Eu só queria que você comentasse
Sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, o que você viu do ponto de vista como advogado, como político e como cidadão, da ação do STF em decretar essa prisão, com a justificativa de prisão em flagrante delito, né, e que impactos que isso pode ter nos desdobramentos políticos daqui para frente, tendo em vista que a gente já está vivendo um estado persecutório policialesco, né? O que você viu dessa situação, Zé? Eu escrevi um texto. Se você quiser fazer na sua fala também as suas considerações finais, também. Eu escrevi um texto sobre isso, que saiu publicado nas redes. Eu considero que é grave o que aconteceu, porque no momento que ele arma suas milícias, que o ex-comandante do Exército, general da Reserva, Vilas Boas, veio a público dizer que o Estado-Maior Conjunto é autor do Twitter, ou seja, militar não pode participar da política, porque nas queixas que eles fazem do nosso governo, eles dizem, não, depois começou a virar moda no governo da presidenta Dilma divertir general que fazia declaração política. Eles querem fazer política, então eles entregam as armas. Eles deixam de ser militar, vão para a reserva. Não pode fazer política. É a mesma coisa você conversar com o teu patrão, ele com uma arma na mesa, para discutir salário, discutir dissídio coletivo, ou você discutir com o proprietário do teu imóvel ou aluguel. Então, em alguns países é considerada alta traição militar participar da política. Então, foi grave, porque uma conjunção da questão do decreto das armas, das declarações da tutela militar e um ataque frontal ao Supremo. Entendeu? Quer dizer, a democracia pede a voto do AI-5, que é a ditadura, e o terror, a tortura, o assassinato, o desaparecimento de opositores políticos, a censura, a extinção da eleição direta dos partidos, isso que é AI-5. A impunidade total de quem está governando, que não tem mais judiciário, porque tirou as garantias dos direitos individuais, o habeas corpus acabou. Então, lógico que isso é uma afronta à democracia. Então, daí a prisão, porque ele não só continuou, como depois da prisão com 2 celulares, o que é ilegal, é crime, além de ser falta grave no sistema penitenciário, é crime, vai ter um inquérito e um processo, ele continuou. Então, eu defendi a prisão. Agora, cabe à Câmara dos Deputados julgar se o Supremo tem esse poder ou não, porque é uma questão jurídica, e se ele vai para a Comissão de Ética e quebrou o decoro parlamentar ou atentou contra a democracia, e vai ser cassado ou não. Essa é uma outra questão. Então, eu considero gravíssimo o caso, e se não der um basta, a junção dessas questões é uma escalada, depois não tem. Porque ele já está falando que se perder a eleição vai ter fraude, quer dizer, vai fazer o que o Trump fez nos Estados Unidos, já está dizendo que tem que ter voto impresso, que é tudo, que vai ter fraude. Já falou que a eleição de 18 foi fraudada, que ele ganhou no primeiro turno. Então, veja bem, coisa alucinante. Então, eu quero agradecer essa oportunidade que vocês me deram, Stop Bolsonaro, todas as companheiras e companheiros que a Cleide citou, a você, Magrão, a todos que nos acompanharam, a todas, dizer que eu só estou aqui de pé, lutando, combatendo, sabe? Contribuindo com a minha participação na luta pelo impeachment do Bolsonaro, na luta por uma vitória das forças democráticas, progressistas, nacionalistas em 22 para retomar o fio da história, pelo apoio e solidariedade que vocês me deram todos esses anos que eu passei preso, perseguido, né? Por isso que quero deixar um abraço afetuoso e de gratidão a todos e todas. Uma boa noite. Zé, para encerrar, eu vou ler aqui o poema da Flores da Resistência, que foi escrito em sua homenagem e que eu acho que é muito lindo e nos representa a todos que estamos junto com você nessa luta.
Zé é feito de renascer, disso nós temos certeza, porque Zé é feito de luta que não cessa, é feito de grito, de canção, gravado em nossos corações. É feito de memórias, as escritas e as que ainda não escreveu. Quantos nomes passam por sua cabeça? Cada nome uma palavra que se une a outra palavra, que se une a outra palavra, que se une. Quantos nomes, Zé? E todos vêm definir luta e fraternidade. Quantos nomes? Saiba, Zé, que Zé, em nossa memória, é nome de companheiro. Muito obrigado. Zé Dirceu Livre. Estamos juntos. Obrigado. Grande abraço, Magrão. Cleide, todos e todas. Meu abraço fraterno, afetuoso. Beijo, Magrão. Obrigada. Valeu, obrigada valeu, a todo mundo. Eu vou encerrando aqui, pessoal. Quero agradecer, né? O Zé já se foi. A gente poderia ficar com ele aqui mais hora, né, Cleide? Tranquilamente. Muita coisa para perguntar. O roteiro é enorme. Muita coisa importante. Mas eu acho que dentro da possibilidade do Zé Dirceu, a gente conseguiu cumprir aqui o nosso objetivo. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que comentou, a todos, a todas comentou aqui no canal, a pessoal que se inscreveu no canal Inteligência em Cima da Mídia hoje, que se inscreveu no canal do Stop Bolsonaro, que se inscreveu no canal Iaras e Pagus, que curtiu as páginas todas para onde a gente está fazendo publicação cruzada hoje, muita página, mais de 20 páginas publicando esse conteúdo, e agradecer e dizer que é importante esse tipo de conteúdo que a gente precisa publicou aqui, importante para a gente entender a realidade brasileira, e o Zé Dirceu é dessas peças que nos ajudam a entender o que está acontecendo, o que aconteceu nessa história recente brasileira. Então, muito obrigado a todas e todos, e amanhã convidar vocês para o bate-papo aqui com o Ivan Seixas. Inclusive o Ivan pediu para mandar um abraço para o Zé Dirceu, que são companheiros de guerrilha, e eu acabei me esquecendo. Ivan Seixas amanhã às 8h30, acho, 8h30 aqui. Cleide, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, nós estamos aqui com tempo livre agora. Magrão, a gente sempre aprende e a gente precisa de aprender com essas pessoas que, como o Zé Dirceu, dedicaram suas vidas por construir um Brasil melhor para todos nós, né? Eu aprendo muito com você também, aprendo muito com todas essas pessoas que estão dedicando o seu tempo na construção dessa luta do Stop Bolsonaro, que agora é Stop Bolsonaro Movimento, que está engajadíssima na luta para restaurar a democracia no nosso país. A gente continua firme, acreditando, e a gente sabe que juntos nós vamos conseguir superar essas adversidades que nos impuseram essa Lava Jato e toda essa organização criminosa que tomou conta do país. Obrigada, Magrão. Obrigada a todo mundo que assistiu. Muito bom, gente. Para encerrar mesmo agora, dois últimos recados. Primeiro, se inscrevam no canal Inteligência em Cima da Mídia. A gente precisa chegar a 5 milhões de inscritos esse mês. Mentira, gente. 10 mil inscritos. A gente chega lá. E se inscrevam. E se inscrevam também aqui, ó. Canal do Stop Bolsonaro Mundial. Um canal que a gente vem cultivando ao longo das edições do Stop, mas a gente fortaleceu mais agora nessa última edição. Já está com 30 mil inscritos, mas a gente precisa chegar a 100 mil. Né? Porque nós precisamos ocupar este latifúndio improdutivo invadido pela direita aqui no YouTube. Então, para isso, quanto mais canais progressistas tivermos, melhor. Então, se inscreva aqui no Stop e se inscrevam aqui no Inteligência Acima da Mídia. Fiquem todos bem. Desculpe, pessoal, que nós não lemos comentários hoje, não coloquei na tela, para deixar o Zé falar, porque ele era a grande estrela aqui da nossa live hoje. Valeu? Beijo no coração de todo mundo. Peraí, coração para todo mundo também, ó. Coração purpurina, canal do Magrão sem coração purpurinado não é canal do Magrão. Valeu, gente.